Hoje nós vamos falar sobre um assunto que vai facilitar muito o seu cultivo, né? Que é a questão da padronização aí do seu orquidário, do seu ambiente onde você vai cultivar as suas orquídeas. Pessoal, peço mil desculpas para vocês se tiver alguma interferência de barulho, porque esse orquidário que a gente vai fazer, esse vídeo de hoje, passar dicas para vocês, é bem na frente da minha casa, tá? É um local de bastante luz, então foi por esse motivo que eu escolhi fazer esse orquidário nesse local, mas talvez tenhamos aí algumas interferências pela questão da rua, tá? Já peço mil desculpas, mas vamos prestar bastante atenção que tem bastante informação na aula de hoje. Quero mostrar para vocês agora, antes de começar esse vídeo, a floração do meu Catasetum fimbriatum. Daqui a pouco eu vou mostrar ele bem de pertinho para vocês. Tá lindo, gente, tá maravilhoso. E essa questão, pessoal, da padronização, o que é essa questão? É a questão da igualdade do tipo de vaso, do tipo de substrato que você vai usar no seu cultivo para você que está iniciando. Essa é uma questão super importante porque vai facilitar demais a sua vida e você vai ter resultados excelentes no cultivo. Eu preciso virar a câmera para mostrar tudo para vocês, os vasos, substrato, a estrutura desse orquidário, de como ele é, porque a intenção nesse curso é sempre estar ajudando todos vocês aí no cultivo. Podem deixar aí os seus comentários, suas dúvidas, deixo aí novamente um convite muito especial para você que ainda não me segue lá no Instagram. O meu Instagram é Elisângela Teixeira 24, é muito legal. Tenho postado vídeos curtos, o pessoal tem gostado bastante, tem comentado bastante. E eu vou ficar muito feliz se eu tiver a sua amizade lá também no Instagram. Então vamos para a nossa aula de hoje que está recheadinha de dicas. Vamos lá, pessoal! Vamos começar então a nossa aula de hoje falando de padronização. E o que é a padronização no cultivo de orquídeas? Meus alunos queridos, espero sempre poder estar ajudando todos vocês no cultivo de vocês nas nossas aulas. Pessoal, a padronização do cultivo de orquídeas são a igualdade tanto de vaso no seu cultivo, como também de substrato no seu cultivo. O que vai acontecer se você padronizar, usar sempre os mesmos vasos no mesmo ambiente que você vai escolher para cultivar a sua orquídea? Essa padronização vai facilitar demais o seu cultivo de orquídeas. O substrato igual para todas as suas orquídeas também vai ajudar bastante nessa questão. Fiquem nessa aula até o final, porque no final dessa aula eu vou mostrar algumas florações aqui do orquidário para vocês. E eu sei que vocês também, como eu, amam lindas flores de orquídeas, é claro, né, pessoal? Aí vocês me perguntam então, Elis, mas nem toda planta necessita da mesma umidade, do mesmo ambiente que as outras. Não, pessoal, não é assim. A planta, a sua orquídea, quando ela vem para o seu cultivo, você pode adaptar também a questão umidade que uma precisa e que a outra também precisa. 99%, né? Digo até mais, até 100% de todos os gêneros de orquídeas necessitam de umidade para enraizar, para se alimentar, para se desenvolver, para ter esse vegetal maravilhoso aqui. É claro que a luz também, né? Hoje o nosso vídeo está bem iluminado. Vamos ter também nas aulas a questão iluminação, ventilação. Nosso curso está bem completo. E eu sei, pessoal, fugindo um pouquinho do assunto, que tem muitos alunos aqui ansiosos e me perguntando: Elisa, eu quero ver replante, eu quero ver como você faz. Pessoal, muita calma aí, tá? A gente tem que saber tudo primeiro, as aulas teóricas, saber sobre os vasos, sobre o substrato, conhecer principalmente o exemplar que você está cultivando na sua casa. E após isso, a gente vai começar os replantes, porque aí vocês vão ver como vai se encaixar todos esses temas falados anteriormente nas aulas. Ele vai se encaixar aí na hora do nosso replante. Então, pessoal, voltando ao assunto padronização.
No começo do meu cultivo, eu vou fazer aqui um pequeno desabafo para ficar bem fácil para vocês entenderem. Eu tinha orquídea em vaso plástico, vaso de cerâmica, cachepô de madeira e também as madeirinhas, né, que são essas aqui, que eu gosto muito também de cultivar. Vou mostrar esse exemplo dessa oncídio, orquídea de raiz fina, que ama a madeirinha, não gosta de muito substrato, né, por ter essas raízes finas. Então o meu cultivo era variado, eu tinha vários vasos, vários tipos de substrato diferente, porque eu entrava muito nessa questão de que cada espécie de orquídea necessita de um tratamento diferenciado. Mas o que acontecia na prática, na hora do meu cultivo, eu regava elas todas iguais, né? E é claro que aquela orquídea que eu usava o vaso plástico, né, e demorava muito mais para secar. Olha, gente, que coisa mais linda chegando, uma vermelha bem linda. Esse é um híbrido de Cattleya. Então, o vaso plástico, quando eu regava, ele demorava muito mais a secar, pessoal, do que o vasinho de cerâmica, do que a madeirinha. E o que acontecia? Esse meu vaso plástico ficava super encharcado, as raízes desse vaso morriam, tá? Era um substrato diferente de outro que eu usava em outros vasos. Pessoal, gastei uma fortuna em vasos, não tinha sucesso. Substrato, comprava aqueles sacos enormes, né, com a promessa de que aquele substrato era bom, que eu ia salvar as minhas orquídeas. Achava também que o meu adubo não era bom, que ele não estava funcionando, então vivia trocando as minhas orquídeas de alimento, trocava demais o alimento, e sem contar que gastava muito dinheiro com isso. Mas o que foi o principal sucesso, né, tanto de ter esse enraizamento aqui muito lindo que eu estou mostrando para vocês, como também da saúde dos vegetais das minhas orquídeas, foi essa padronização. Porque assim, usando nesse orquidário somente os vasos de cerâmica e usando a pedra brita e a argila expandida como substrato em todos os vasos, eu tenho muito menos chances de errar na hora da minha rega. Eu não vou errar, sabe por quê, pessoal? Porque eu tenho certeza que o meu substrato, no dia seguinte, ele vai estar super seco. Porque aqui no Paraná, onde eu moro, o meu clima é quente e é seco na maior parte do ano. Então, meu substrato vai secar, sim, rapidamente. E eu vou ter a liberdade de regar as minhas orquídeas todos os dias, no final da tarde. Eu gosto muito de sempre estar regando as minhas orquídeas. Madeirinha também, você pode cultivar orquídeas na madeira junto com o seu vaso de cerâmica com pouco substrato, é claro, né? Ela vai precisar. Vocês acham que está faltando hidratação para todo esse enraizamento maravilhoso aqui? Essa brotação vindo, coisa mais linda e super saudável, já em uma brotação nova. Então, pessoal, é super importante para que facilite o seu cultivo a padronização, os vasos iguais. Quero mostrar uma floração muito linda para vocês aqui no meu orquidário. Pessoal, eu quero que vocês relembrem a aula anterior, uma das nossas aulas anteriormente que a gente fez lá no outro orquidário. Vocês lembram que lá, naquele orquidário, eu também fiz essa padronização. Lá eu cultivo as minhas orquídeas somente no cachepôzinho de madeira, um cachepôzinho bem vazado. E o substrato naquele caso também é o mesmo, aquele substrato bem drenado, argila expandida, pedra brita, e no caso das regas também é diária, é igual para todas as orquídeas. Questão umidade para aquelas que necessitam de mais umidade, conforme essa aqui que eu estou mostrando para vocês, que é uma Phalaenopsis. Gente, olha que linda essa Phalaenopsis papagaio, abrindo aqui no orquidário. Infelizmente a floração não vai durar muito, porque a temperatura aqui a gente está com 37, 38 graus, está muito quente, então a floração não dura muito tempo. Na questão umidade, eu uso uma tática, uma dica que eu vou deixar bem legal aqui para vocês, que é o horário da minha rega. Faço minha rega sempre no finalzinho da tarde, umas 6h30, 7 horas da noite,
para que assim, pessoal, elas passem a noite aí um pouquinho mais úmida, né? Um pouquinho mais de tempo com essa umidade e consigam se hidratar, né? Continuar com esse enraizamento maravilhoso que eu vou mostrar aqui para vocês dessa planta, que quase não tem substrato, pessoal. Olha a importância das raízes sempre aéreas, raízes sempre respirando, fazendo fotossíntese com a claridade. É super importante. Então, na questão umidade, para você que acha que vai faltar umidade para sua orquídea, não se enganem. Faça aí, use o que você pode, o que você tem para oferecer. No meu caso, é à noite, né, que é o horário mais fresco do dia. Então, eu uso à noite para hidratar as minhas Phalaenopsis. Gente, quero mostrar aqui para vocês, deixar de sugestão, né, de cultivo, as Phalaenopsis na telha. Gente, cultivo super em conta, vaso R$ 2,50. E olha esse resultado. É uma telha, eu uso como vaso. Fiz 2 furos nessa telha e fixei a minha orquídea com fio de meia calça feminina velha. Deixei ela bem fixa e olha que saúde de planta. Tenho outra aqui, essa aqui já floriu, já passou a floração, mas também tá linda. Outra sugestão também de arranjo que eu quero deixar nessa aula para vocês, também de Phalaenopsis. Questão dessa alta luminosidade aqui que vocês estão vendo. Nossa, Elis, mas Phalaenopsis não gosta dessa alta luminosidade. Pessoal, as minhas Phalaenopsis, percebam que elas estão aqui na parte de baixo do orquidário. Tenho também pratos de cerâmica Phalaenopsis, vejam ali, tá? Elas estão bem próximas do piso, então elas ficam bem na parte de baixo do orquidário. Elas não ficam no alto, conforme os catacétums, as catleias. Aqui eles recebem mais luz, porque estão numa parte mais alta do orquidário. As Phalaenopsis, como são mais delicadas, né? Gosto muito desse gênero de orquídeas, as Phalaenopsis. Elas ficam na parte de baixo para não correr o risco de queimar as folhas. Se você colocar a sua Phalaenopsis em sol, gente, pegando muito sol na folha, ela vai queimar e vai manchar. Vamos aqui, gente, quero mostrar esse arranjo lindo também de Phalaenopsis que eu fiz nessa madeira. Eu ganhei essa madeira, muita sorte que eu tive. Ela tem 2 furos, pessoal. Ela tinha um furo aqui, um buraco, na verdade, né, bem aqui na parte da frente, e na parte de trás também ela tinha um outro buraco. Resolvi fazer esse arranjo, deu super certo, já está com essa alegria chegando, que é uma haste floral, né, bem bonita, super enraizada também. Cultivo aberto, cultivo leve e feliz. Olha a saúde desse enraizamento, né, que é super importante. A gente vai falar bastante sobre raiz durante esse curso, porque é uma questão super importante aí para a saúde, para o desenvolvimento aí da sua orquídea. Vamos até ali na ponta do orquidário, porque eu quero mostrar mais florações, conforme eu prometi para vocês no começo dessa aula. Quero mostrar para você que não conhece ainda a orquídea aranha. Pessoal, é a Brácia. Esse arranjo aqui eu montei em um tronco de pé de castanheira, muito lindo. Coloquei bem aqui no canto do orquidário, ó. Recebe também bastante luz, mas com tela de sombreamento. Vejam esse resultado, essa floração, esse resultado ali de enraizamento já colando na madeira. Super sucesso, gente! Então, deixado aí as dicas para você de padronização. Escolha o seu vaso. Se você gosta de regar bastante, use madeira, use vasos de cerâmica, padronize o seu cultivo. Se você não pretende regar, não tem muito tempo, você pode usar o mesmo vaso de cerâmica. É só você acrescentar por cima desse seu substrato uns fiapinhos do musgo esfagno. Assim você vai poder alternar a sua rega e não vai precisar regar todos os dias. Aconselho sempre madeiras, cachepôs de madeiras e vasos de cerâmica, porque eu quero que vocês também tenham o mesmo sucesso e as mesmas alegrias de cultivo que eu tenho aqui no meu orquidário. Pessoal, vou ficar aqui esperando vocês com muito carinho para a nossa próxima aula. Um beijo no coração de cada um de vocês e até lá!
Tchau, tchau!